Você quer evitar a maioria das crises de birra do seu filho, pelo menos reduzir o número delas? Você quer saber como cuidar delas para reduzir a intensidade e fazer com que elas passem mais rápido da forma adequada? Então fica aqui comigo que vem conversa muito interessante aí. Em primeiro lugar, muito importante entender que a birra que a gente chama de birra, na verdade, que são crises de irritabilidade da infância, que acontecem justamente aí entre 1 ano e meio, começa tão cedo quanto 1 ano e meio, e pode ir até 4 anos e pouco, geralmente passa depois disso. Podem ser muito intensas e muito frequentes e muito incômodas para todo mundo, né? Mas elas são uma fase normal do desenvolvimento da criança. Isso é muito importante entender. Não tem como evitar a birra. Evitar a birra seria o mesmo que evitar que a criança engatinhe, porque ela faz parte do desenvolvimento normal e saudável da criança. Então, birra é saudável de uma certa forma. O que a gente pode é saber como prevenir a maioria dessas crises e como cuidar delas da maneira mais adequada possível, sem violência, sem castigo, sem gritaria e com menos estresse para todo mundo, para nós e para a criança. Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou falar de prevenção, vou falar de como é que a gente evita as crises de birra, reduz o número delas. Então, para entender essa questão da birra, a ocorrência dessas crises, de onde elas vêm, a gente precisa entender outro conceito muitíssimo importante na infância, que é a luta pela autonomia. Autonomia é um dos conceitos mais ignorados e mais importantes que existem para a gente entender nossos filhos. O que é autonomia? Todo ser humano, e aliás, todo ser vivo vai buscar autonomia na sua vida. E quanto mais cedo, melhor. Por exemplo, no reino animal, uma mãe passarinho não vai colocar minhoquinha na boca do seu bebezinho passarinho durante muito tempo. Se ele não aprender a voar e caçar suas próprias minhocas, ele morre. Da mesma maneira, filhotes de qualquer espécie animal que precisam aprender a se virar, senão morrem devorados por predadores ou de fome. Então, o drive de luta pela autonomia, essa energia, esse ímpeto de buscar autonomia é uma coisa que está profundamente marcada no nosso DNA. É a coisa mais primária, porque a vida, né, o DNA, que é a molécula da vida, ela tem um mandato, que é crescei-vos e multiplicai-vos na linguagem bíblica, né, que foi traduzida pela sabedoria bíblica dessa forma, pela religião, que na verdade todo ser vivo quer sobreviver e também se multiplicar. Ele quer perpetuar o seu DNA através da sua prole. Os animais começam essa luta muito cedo, né? Então, um passarinho que aprende a voar cedo, o filhote de uma égua, um cavalinho, um pôneizinho, já sai andando com horas de nascido, né? O ser humano demora muito mais tempo a se desenvolver por causa das características da gente ser uma espécie mais evoluída, ter o cérebro grande, precisa nascer mais cedo, enfim, toda essa conversa. Então, a gente só adquire o equipamento necessário para buscar a autonomia, a maturação necessária para isso, muito mais tarde, com 1 ano e meio, mais ou menos. A partir de 1 ano e meio, a criança já começa a se locomover, ela começa já a pegar as coisas, a alcançar as coisas, ela começa a se comunicar, entender a comunicação, ela tem mais capacidade de intervir no mundo. A partir deste momento, e não à toa que a partir daí também surge a birra, ela vai lutar pela autonomia. E tudo que se interpor entre ela e esse desejo muito intenso de ter autonomia, de ser independente, de fazer tudo do jeito que ela quer, e ter tudo na sua mão e nunca ser contrariada, tudo que se interpor entre esse desejo e a realização desse desejo vai ser combatido com muitas armas, né? Com todas as armas que ela tem, que são o choro, o grito, o bater, né? Esse bater tem um motivo, não é porque a criança está agressiva, né? A criança não está manipulando ninguém, ela não está desrespeitando você porque ela está fazendo isso em você, ou se jogando no chão, ou batendo com a cabeça, não. Ela está simplesmente lutando pela sua autonomia, tomada de emoções muito intensas, especialmente dessa raiva, porque ela tem uma descarga hormonal, especialmente de adrenalina e outros hormônios do estresse também, que fazem com que ela precise de movimento. Essa descarga hormonal é a mesma que fazia com que a gente fugisse de um predador quando se deparava com ele, a adrenalina. Então o teu drive é ou você congela, ou você vai lutar, ou você vai fugir. Então você precisa de movimento, e a adrenalina gera esse movimento. E no caso da criança, o que vai acontecer? Ela vai se jogar no chão, vai se debater, vai bater. Isso não é agressão,
Não vamos interpretar isso da maneira errada. A criança é muito imatura, gente. E ela não tem capacidade de usar a birra para fazer manha, para manipular, para conseguir o que ela quer. Ela está reagindo a uma frustração. Então vamos entender isso, né? A birra é parte do desenvolvimento, ela vem principalmente dessa necessidade de autonomia da criança. E, portanto, como é que a gente faz para prevenir as crises da birra? Justamente oferecendo a ela autonomia, o máximo de oportunidades para exercer essa autonomia. Uma vez que ela esteja exercendo essa autonomia, ela não precisa ficar tendo crise de birra. É claro que uma ou outra vai acontecer, mas ela vai estar satisfeita na sua busca desesperada por autonomia, por independência, por fazer o que ela quer. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é oferecer oportunidades. Então, por exemplo, dar voz à criança. Dar voz à criança faz toda a diferença. Quando ela quer alguma coisa, você pode legitimar esse desejo. Ah, você quer tal coisa? Você quer continuar brincando em vez de tomar banho? Eu entendo. Só que não vai dar. Você precisa tomar banho porque você tem que dormir, porque você tem que ir para a escola. É claro que a gente pode escutar a criança sempre com respeito, com atenção, olhando no olho, mas é óbvio que a decisão final vai ser do adulto. A gente não pode permitir que, para evitar uma crise de birra, a criança ganhe a parada, que ela sempre realize seu desejo, né? É claro que uma vez ou outra, para a gente não se estressar, as coisas menos importantes, a gente pode deixar também ela fazer o que ela quer, de vez em quando. A gente não compra todas as guerras, porque aí você vai viver em guerra, né? Então a gente pode ajudar ela oferecendo, por exemplo, oportunidades para ela escolher a roupa com que ela vai sair. É claro que em certas ocasiões não pode ser qualquer roupa, mas deixa ela descombinada de vez em quando, não tem problema. Contanto que ela realize aquele desejo dela. Pode escolher o jeito que ela vai para o banho, né? Você tem que ir para o banho agora, filho. Você quer se arrastando que nem jacaré ou pulando que nem canguru? E lá no banho você vai querer brincar com o barquinho, com o patinho? Qual o brinquedo que você prefere? Deixa ela escolher a ordem da rotina que ela quer fazer. Você quer se pentear primeiro, você quer escovar o dente primeiro. Deixa ela escolher a quantidade de comida que ela pode colocar no prato. Deixa ela colocar no prato a comida dela. Isso tudo são oportunidades de exercer a sua autonomia. O método que melhor trabalha a autonomia é o método Montessori, aliás, reconhecido internacionalmente como um dos melhores, talvez o melhor método educativo que existe. Montessori tem uma frase de ouro: não faça pelo seu filho nada do que ele acha que pode fazer sozinho. Não é do que o seu filho pode fazer sozinho. Isso aí é mole, né? A criança que sabe botar o sapato sozinho, vai botar o sapato sozinho. Mas se ele acha que pode botar o sapato sozinho, deixa ele tentar. A pausa, a espera aqui é fundamental. Se o seu filho está tentando colocar suco no copinho de plástico dele com a jarrinha de plástico, não vai quebrar nada, né? Se coloca ali num ambiente onde ele possa sujar um pouquinho, derramar, não tem problema, deixa ele colocar e errar quantas vezes forem necessárias. Gente, depois que ele conseguir acertar na 10ª vez, uma criança de 1 ano e meio que consegue encher o copinho de suco sem derramar, isso é tão lindo. Para ele é uma conquista, como se tivesse uma medalha olímpica, né? E ele aprende muitas coisas nesse processo. Ele aprende, por exemplo, que o erro é importante, que o erro faz parte do processo de conquista, do processo de aprendizagem. Olha que mensagem importante que você está dando para o teu filho. Então espera, deixa ele tentar sozinho as coisas primeiro. É claro que você fica ali do lado para evitar desastres, né? Se uma criança está querendo fazer uma tarefa que seja arriscada, você tem que ficar ali do lado, deixar ele fazer, mas dando segurança para ele. Uma ótima opção para isso são os móveis montessorianos. Eles levam a criança a um ambiente que é seguro para ela, onde ela pode exercer a sua independência com liberdade. Então, por exemplo, a torre montessoriana, ela permite que a criança alcance a altura da bancada, a altura da pia, a altura da pia da cozinha, e aí ela pode escovar o dente, ou pelo menos fingir que está escovando, depois você vai escovar direitinho. Ela pode ajudar no preparo de uma refeição de forma segura, longe do fogão, com uma faquinha de mesa, não de ponta, né? Uma faquinha, por exemplo, ajudar a cortar o pepino, que é uma coisa fácil. Participar das tarefas domésticas, e a torre montessoriana ajuda muito nisso, é outro método maravilhoso de você exercer autonomia. A criança se sente parte da família, se sente importante, se sente capaz. Então, guardar as roupinhas na sua gaveta, colocar os brinquedos na caixa, esticar o lençol da cama, regar a plantinha, colocar a comida do bicho, depois, mais tarde, ajudar a tirar a mesa, né, contanto que a gente tome cuidado com os talheres e tudo. Isso tudo é muito importante para ela. Ela vai
exercer autonomia, vai ganhar autoconfiança, vai se sentir participante de um processo familiar e vai entender que para as coisas ficarem prontas existe um processo por trás. Isso é um aprendizado muito importante também. Outra coisa muito importante para prevenir as crises é atuar fora delas. A primeira coisa é a conexão. Como anda a sua conexão com seu filho ou com a sua filha? Você passa tempo com ele ou com ela sem olhar o celular, convivendo olho no olho, com afeto, abraço, brincando, jogando, lendo, ouvindo seu filho, né, com respeito. Sem isso, gente, não é possível prevenir nada. Essa é a base de qualquer elemento no desenvolvimento da criança. Essa conexão entre pais e filhos, ela é a base do desenvolvimento da criança. Então ela precisa estar bem trabalhada. E isso, aliás, é o grande barato, é a grande maravilha da gente estar com os nossos filhos. É conviver de forma carinhosa, respeitosa, afetuosa e ganhar todo esse amor e todo esse maravilhamento que eles nos provocam. Mas para isso a gente tem que estar junto deles e passar realmente tempo de qualidade, sem celular na frente, sem estar fazendo outra coisa. Outra dica muito importante é o reforço positivo. Habitualmente, a gente está acostumado, culturalmente, a só fazer o reforço negativo. Para com isso, você fez isso errado, você não sei o quê. Só reclama e critica. Ninguém aguenta isso, gente. Imagina se você trabalhasse num ambiente onde ninguém te reconhecesse, ninguém te elogiasse e só ficasse te criticando. Você não dura 2 semanas nesse emprego, a não ser que você esteja desesperado. Então, uma criança precisa de reforço positivo. Que legal, você arrumou os brinquedos na caixa. Muito bem, João. Não faça uma festa. Ai, que lindo que você... Não precisa disso. Reconheça, reforce positivamente. Gostei muito, achei muito legal. Isso é o suficiente. Fiquei muito feliz que você foi tomar banho logo, não ficou demorando. Esse tipo de reforço a gente tem que se lembrar, tem que fazer um esforço para a gente se lembrar dele. Mas ele é muito importante, porque é assim que a gente consegue que a criança reproduza esses comportamentos positivos, que são os que a gente quer, no dia a dia. Se você só reforça o negativo, só com reclamação e crítica, a criança se sente infeliz, se sente desrespeitada, se sente mal amada e você não vai conseguir o efeito que você quer, que é justamente reduzir os comportamentos negativos. Você vai conseguir o contrário, você vai aumentar os comportamentos negativos. Então, gente, esse foi um panorama geral de algumas maneiras que a gente tem de atuar para prevenir as crises de birra, de impedir que elas aconteçam. E, claro, elas vão acontecer, você vai reduzir esse número, vai prevenir uma boa parte delas, mas elas vão acontecer porque elas são parte do desenvolvimento. No próximo vídeo, eu vou falar para vocês segredos muito legais de como a gente cuida de uma criança que está tendo uma crise de birra para reduzir a intensidade, para se estressar menos e, principalmente, para fazer dessa crise uma forma da criança se desenvolver mais, dela ganhar inteligência emocional, dela ganhar segurança e ficar mais feliz do que com os métodos tradicionais que são completamente errados, ineficazes e só fazem sofrer. Que são o castigo, o grito e, principalmente, pior de todos, a violência. Me aguarde.